estou, cante, no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração. Glória a Deus. Paz, Senhor, queridos, amém? Deus está conosco e isso nos traz grande alegria de saber que, mesmo em meio a tantas lutas e a tantas coisas que têm acontecido nos últimos tempos, mesmo em meio a tanta dor e tanta aflição e angústia de alma, a gente consegue ver Deus cuidando de cada um de nós. A gente consegue ver Deus realizando milagres e derramando sobre a família uma bênção toda especial. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 2 Samuel, capítulo de número 6. Eu estava até há pouco instante em muito aperto. O Senhor tem colocado uma palavra no meu coração e eu quero compartilhar com a igreja do Senhor nesta noite. E eu tenho certeza que, se você abrir o seu coração e receber aquilo que Deus tem para você, você vai sair mais abençoado do que você entrou. E aquilo que você receber do Senhor nesta noite vai se multiplicando no decorrer da semana, e a tua casa será mais abençoada do que hoje. Aqueles que estão à sua volta também serão mais abençoados do que hoje. 2 Samuel, capítulo de número 6, queridos, lá no versículo de número 20. 2 Samuel, capítulo de número 6, do versículo 20 e 21 apenas. Quem encontrou, diga: eu encontrei um tesouro. Glória a Deus. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 20 e 21, que diz assim a palavra do Senhor. Coloque o indicador lá no versículo de número 20. E diz assim: voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e lhe disse: que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem pejo se descobre um vadio qualquer. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor, que me escolheu a mim, antes do que a teu pai e a toda a tua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor me tenho, o que, igreja? Alegrado. Vocês podem repetir esta última frase? Perante o Senhor me tenho alegrado. Todos juntos? Perante o Senhor me tenho alegrado. Glória a Deus. Quando nós analisamos os dias atuais, embora toda essa crise da política que estamos vivenciando no nosso país, a gente percebe um pouco de calmaria em relação à nossa vida. Mesmo quando as coisas não vão bem, o inimigo trabalha de tal forma nos nossos corações de dizer: eu não posso fazer nada mesmo, mas tá bom, uma hora melhora. Uma aparente calmaria também na vida espiritual. E a gente vai conduzindo a nossa vida dia após dia da mesma maneira. A gente vem para a igreja, a gente participa dos cultos, mas muitas vezes a gente não consegue fazer o nosso próprio culto. A gente vai terceirizando a oração, suplicando àqueles que têm uma intimidade maior com Deus, por assim dizer, que orem por nós, que orem pela nossa casa, que orem pelos nossos filhos. E terceirizamos também o louvor, porque compramos um CD, colocamos no som da nossa casa e a gente ouve o dia inteiro e não se aprende uma música. E quando se chega no louvor da igreja, a gente também não consegue cantar um hino sequer sem o auxílio do data show, porque a gente acostumou tanto com as facilidades, que as facilidades, quando elas não acontecem da maneira que nós queremos, ela nos deixa de pés e mãos atados,
mais ou menos sem saber o que fazer. Há um costume no momento de utilizar celular como Bíblia, né? Que eles têm aqueles programas, a Bíblia no celular. E quando o celular descarrega, se não se sabe um versículo aprendido, guardado no coração, o celular vai nos deixar numa saia justa, porque acabou a bateria e agora alguém está me perguntando alguma coisa a respeito de Deus, e eu queria dizer um versículo, mas eu não sei, não tenho guardado no meu coração. E a gente vai vivendo, querido, nesta aparente calmaria, e nos esquecendo de que a Bíblia nos ensina, nos adverte, que quando vem esta aparente calmaria, eis que nos sobrevém também o que? Tão repentina destruição. E a gente vai se acomodando com o que é bom, e se acomoda também com o que é ruim, porque olhamos, obrigado, varão, porque olhamos e analisamos as nossas forças, e elas nos parecem serem tão poucas, e olhamos às vezes para as pessoas que estão à nossa volta, e falamos no nosso coração, não, mas fulano está com uma vida pior do que a minha, então ainda tenho que dar graças a Deus, e na verdade temos que dar graças a Deus por tudo. Mas a gente vai vivenciando nesses últimos tempos, queridos, uma geração incrédula, uma geração sem princípios de Deus, apesar de que a gente tem se ouvido muito a palavra de Deus por aí, mas se ouve a palavra de Deus de diversas formas, que quando a gente analisa à luz da Bíblia Sagrada, a gente percebe que a palavra que foi ouvida ali não é bem a palavra que está escrita aqui. E aí, aparentemente, se seguimos um evangelho errado, a gente também vai terminar num céu errado. E nós vamos vivenciando o presente momento de uma igreja que pratica a palavra, estou falando de um contexto geral, mas que também participa das coisas do mundo, de jovens, de chefes de família, que estão dentro da igreja fisicamente, mas com o coração no mundo, com as práticas do mundo, da qual eles não conseguiram se desvencilhar, e querem chegar na igreja e repentinamente sentir um mover todo especial de Deus, e sentir-se tocado por Deus, e receber um milagre especial por Deus. Mas aí eu me lembro, queridos, que quando a gente está numa correria diária da nossa vida, e mulher principalmente vivencia isso, cuida de filho, e aí às vezes tem que cuidar do trabalho secular também, e às vezes a criança está com uma fome terrível e ela quer almoçar, e aí chega-se em casa e quando se depara com aquela cozinha toda desorganizada, uma pia de louça inteira para lavar, e aí você imagina, e agora? O menino está com fome, eu também estou com fome, mas antes de fazer a comida eu preciso lavar as louças, eu preciso preparar o ambiente para que eu possa fazer uma alimentação saudável e higienizada, para que possamos juntos participar. Mas quando nós nos relacionamos com Deus e queremos receber de Deus a sua presença, a sua graça, queremos receber o milagre de Deus, e Deus olha para nós e antes de nos conceder aquilo que precisamos, e Ele já tem prontinho aquilo que eu e você precisamos para a nossa vida inteira, Ele não precisa dar o trabalho de preparar, porque Ele é Deus, Ele tem o controle de todas as coisas, Ele faz e Ele desfaz quando Ele quer. Para Deus não há grau de dificuldade, para Deus não há limite, porque Deus é Deus e Ele pode todas as coisas. E aí então Deus olha para nós, e para que a bênção não se torne um grande problema na nossa vida, Deus precisa nos limpar, Deus precisa nos organizar, para que então depois possa fazer com que aconteça a bênção dEle na nossa vida. E o tempo da espera parece que ela é longa, e as coisas não acontecem, o milagre não chega, e as coisas não acontecem, e a gente vai esmorecendo. E começamos a terceirizar todas as coisas que dizem respeito a Deus. Terceirizamos a oração, transferimos para o grupo de oração da igreja, ou aquelas irmãs que oram, vocês oram por mim, mas eu mesmo não vou à igreja orar, eu mesmo não me posiciono dentro de casa para orar, para buscar a presença do Senhor. Terceirizamos o louvor, como eu também aqui já falei, apenas ouvindo diversos cantores, quando eu coloco um som, um CD para tocar na minha casa, e eu vou apenas ouvindo, e não aprendo a cantar um louvor sequer.
E estamos vivendo também a era da terceirização da palavra, em que ela é resultado de Ctrl+C, Ctrl+V. Corremos a internet, buscamos um tema e achamos aquela mensagem interessante e copiamos Ctrl+C e colamos na outra página Ctrl+V e pregamos como se a palavra assim fosse nossa, nos esquecendo de que uma palavra ela deve ser produzida através da leitura da palavra, ela deve ser produzida através da oração, ela deve ser produzida através do jejum, e a minha vida com Deus ela tem que ser também levada nessa mesma direção, do jejum, da oração, da meditação na palavra de dia e de noite, para que eu não venha cair nos enganos da vida. Quando eu olho para o texto que nós acabamos de ler, e eu vejo um Davi que foi um homem vitorioso em guerras, um homem vitorioso em pelejas, e a Bíblia chega a dizer que ele foi um homem segundo o coração de Deus, e de repente na sua trajetória, ele acaba cometendo um lapso na sua conduta, e ele cai em pecado, e ele acaba perdendo a bênção de Deus. E aí eu olho para nós, eu olho para mim, eu olho para muita gente que está como Davi, trocando a bênção permanente, a bênção eterna, por bênçãos passageiras, se podemos assim dizer, por coisas passageiras. Eu olho às vezes para a nossa vida e vejo que nós estamos como Esaú, trocando o bom de Deus por um prato de lentilha, por uma aventura, por algo que é momentâneo. Também olho para nós e nos vejo muitas vezes, queridos, como José, o fofoqueirinho que vivia entregando os irmãos, e nós preocupados com as vidas uns dos outros e se esquecendo da nossa própria vida. Quando nós devemos cuidar do nosso coração, quando nós devemos cuidar da nossa mente, quando devemos também cuidar daquilo que falamos, porque de todas as coisas que nós fazemos, nós vamos prestar contas a Deus. E aí eu vejo também às vezes as pessoas confundindo as coisas e se afastando de Deus por qualquer besteira. E às vezes pessoas como o Moisés, quando Deus dá ordem para ele tocar na rocha, ele vai e fere a rocha, todo nervosinho porque o povo lhe havia enchido a paciência, ele já estava indignado. E olho para cada um de nós e muitas vezes nós estamos tão nervosinhos quanto Moisés, qualquer coisinha a gente está indignado e a gente está brigando e dando uma resposta, e aí também já não vou mais para a igreja e também já não vou mais orar, e a gente vai tendo uma vida de intimidade com Deus deficiente, e o resultado de uma vida deficiente com Deus são poucas conquistas, o resultado de uma vida deficiente com Deus são poucas realizações, o resultado de uma vida deficiente com Deus é frustração, porque a gente almeja tanto e conquistamos tão pouco, queremos muito, mas conquistamos tão pouco, e às vezes queremos culpar alguém e nos eximir da responsabilidade. Mas quando Deus nos traz aqui nessa noite, é para dizer para você que está em aperto, para você que está em aflição, que ainda tem jeito, porque Deus, Ele não mudou. Deus, Ele continua sendo o mesmo Deus. Ele não mudou, Ele tem todo o poder, Ele tem tudo aquilo que nós precisamos para poder conceder a cada um de nós e trazer alegria ao nosso coração. Mas antes de bênçãos nesta vida terrena, antes de realização pessoal, Deus nos mostra o caminho para se achegar a Ele, que é através de Jesus Cristo, e não há outro caminho para a salvação. O único caminho que nos conduz à salvação chama-se Jesus Cristo. E enquanto preocupamos-nos com bênçãos materiais, e aí não é errado nos preocuparmos com isso, enquanto nos preocupamos com aquisições que podemos realizar nesta vida, também não há erro nisso. O erro está em priorizar as coisas materiais em detrimento das espirituais. E aí quando eu olho a minha irmã, que estava aqui recebendo a oração porque perdeu a mamãezinha dela, e aí eu fico às vezes olhando o que Deus faz na vida de algumas pessoas. E outro dia eu estava na escola onde eu trabalho, e uma colega perdeu a irmã essa semana passada agora, e ela estava desesperada, tomando calmante, tomando um monte de remédio, e de repente ela chegou para mim e disse assim: peraí, mas Verlei, que você perdeu
seu irmão, você perdeu seu filho, você perdeu sua mãe em 7 meses. E eu vi que você continuou trabalhando. Então, você tomou algum remédio? Eu disse, não, meu remédio é Jesus. É Ele quem consola, é Ele quem fortalece, e a gente vive para Ele. A gente vive para Ele. E ela disse assim, então eu também não vou tomar mais esse remédio, eu não preciso de remédio, porque o médico me passou um mundo velho de remédios, são calmantes, e eu já estava começando a entrar em depressão. Mas eu me lembrei de você, que aconteceu tudo isso com você, mas você continuou firme buscando ao Senhor, continuou firme louvando e adorando ao Senhor, e eu desprezei todos os remédios e permaneci firme, e eu vou para o velório, e eu vou ficar firme, e não vou mais precisar desses remédios. Não significa que somos melhores, mas o que nos fortalece, irmãos, o que nos possibilita vencer estes obstáculos da vida, chama-se comunhão com Deus através de Jesus Cristo. Por mais que se venham guerras, conflitos, por mais que se venham problemas, e todos nós os vivenciamos todos os dias, é problema de casamento, é problema com filho, é problemas de relacionamento, é problemas profissional, é problema financeiro, mas a gente não pode se desesperar, porque a gente tem um Deus que encaminha todas as coisas para aqueles que nele esperam. Não é o fim, e você não é Sansão para morrer no final depois de uma tão grande peleja. Você vai permanecer de pé, porque Deus é quem está te sustentando e vai continuar sustentando. Por quê? Porque Ele é Deus. A gente passa por luta, a gente chora, e não é feio chorar, chorar é bom, é quebrantamento de coração, é quebrantamento de espírito, mas nós nos posicionamos de Deus e reconhecemos que Deus, eu preciso de Ti. E quando Davi, queridos, volta de uma batalha e ele entra pela cidade, e aí eu quero traçar um paralelo entre 3 pessoas, Mical, esposa de Davi, e Joquebede, a mãe daquele grande homem chamado Moisés. De repente Davi entra, acompanhado de uma multidão de pessoas, e aí a sua esposa olha pela janela, e vê aquela alegria, e ele vem saltitando, e ele vem com o coração cheio de alegria, e ela corre ao encontro do esposo e diz para ele, que vou parafrasear, que palhaçada é essa que você está fazendo? Qual a necessidade disso? Para que você está fazendo isso? Está se expondo na frente das pessoas sem necessidade alguma. E Davi olha para a sua esposa e diz, olha, antes de eu ser rei, antes de teu pai me colocar como Senhor sobre Israel, eu tenho um Deus na qual eu me alegro na tua presença. Eu me alegro na tua presença. Quando eu olho a trajetória de Mical, queridos, eu vejo uma mulher que tem um comportamento um pouco estranho, porque ao mesmo tempo que ela parece ter uma firmeza espiritual, ela também se mostra uma pessoa interesseira. Ao mesmo tempo em que ela parece ser uma pessoa equilibrada, ela já quer ser uma pessoa persuasiva, dominadora, e de repente ela entra numa crise com o marido, e ela começa a questionar o relacionamento do marido com Deus. Qual a necessidade de você vir à igreja? Qual a necessidade de você orar? Qual a necessidade de você buscar ao Senhor? E qual a necessidade de você se alegrar no Senhor? E de repente Davi olha para ela e diz assim, olha, perante o Senhor que me escolheu a mim antes do teu pai. Ou seja, Deus é Deus antes de qualquer coisa na tua vida. Ele diz, olha, antes de teu pai me escolher, antes de me colocarem como rei sobre esse povo, o Senhor é Deus. E perante o Senhor, eu me alegro na sua presença. Quando eu olho Joquebede, que numa ordem de um rei louco de Faraó, que determina que houvesse o extermínio de todas as crianças, de repente aquela mulher, ela pega o seu filho com todo cuidado, e prepara para ele uma manjedourazinha, e coloca aquele menino dentro daquela manjedoura, e coloca sobre o rio,
e aquele rio vai levando aquela criança. Mas quando as coisas começam a ficar tão ruins, tão complicadas, aquela mulher, queridos, ela coloca em Deus a sua esperança. Ela coloca em Deus a sua confiança. Porque até um certo ponto, ela poderia cuidar e ela poderia fazer. Mas se chegou a um ponto em que ela não tinha mais o que fazer, porque havia uma ordem de Faraó que todas as crianças fossem exterminadas. E ela queria livrar o seu filho deste assassino. De repente aquela mulher então prepara tudo isso. E quando ela coloca aquela criança vai descendo o rio abaixo. Ela vai manifestando a sua confiança em Deus. Ela vai manifestando a sua esperança em Deus. E quando olhamos para Joquebede, a mãe de Moisés, talvez nenhum de nós teríamos a coragem de tomar a atitude que aquela mulher tomou, de deixar o seu filho. Mas, queridos, ela tinha a opção de construir ou de destruir. Se ela continuasse com aquela criança, certamente ela seria encontrada. E ela preferiu tomar esta atitude para que preservasse a vida do seu filho. E nós, quando nos posicionamos de alguma maneira, que queremos que Deus faça no nosso tempo, do nosso jeito, na nossa hora, tem que ser agora, Deus, porque senão eu morro. E Deus diz, não vai ser agora e você também não vai morrer. Deus, mas se não for desse jeito eu não quero. Deus vai dizer para você, vai ser de outro jeito e você vai querer. Porque o jeito que eu estou preparando para você é um jeito muito melhor do que você sentiu no coração, do que você pensou, do que você já ouviu. O que eu tenho preparado vai além do que você imagina. Porque Deus é assim, queridos, Ele é extraordinário. Ele sempre faz o melhor para nós. Ele sempre tem um cuidado especial. Observe você que Ele mandou para nós o que Ele tinha de melhor para morrer na cruz do Calvário por cada um de nós. Mandou o seu Filho, Jesus Cristo. Jesus Cristo veio cumprir o propósito estabelecido por Deus e hoje eu e você temos livre acesso ao reino celestial por causa do sacrifício de Cristo lá na cruz do Calvário. Mas a cruz do Calvário não foi suficiente para tirar as lutas e adversidades que estão vindo pela frente. E dia após dia elas vão surgindo. E dependendo da fé e do relacionamento que nós temos com Deus, as lutas podem ficar tão grandes que nós tenhamos mais medo da luta do que fé em Deus. Temos mais medo da luta do que fé em Deus. O Deus que pode tudo, o Deus que modifica a história, o Deus que transforma a mente, o Deus que muda coração, o Deus que abre porta onde não tem porta, o Deus que faz acontecer milagres quando o homem chega e diz eu não posso fazer nada, o Deus que cuida quando um batalhão de exército é insuficiente para guardar, mas o Deus Xarapacam Tarabassai, que nós estamos servindo e adorando nesta noite, Ele pode todas as coisas por mim e por você, porque Ele nos amou primeiro. Não há limite. Os teus olhos podem vislumbrar uma parede imensa e dizer eu não vou conseguir. Mas o Deus que nós estamos servindo, basta uma palavra dEle. O Deus que nós estamos servindo, basta apenas uma palavra dEle. Talvez você olhe o tempo e comece a imaginar quando vai acontecer, quando será. E vem a aflição de alma, porque a gente é imediatista e a gente quer ver as coisas acontecerem logo. Se nós já oramos de manhã, já queremos que o milagre aconteça logo depois da oração. Se a gente vem à igreja e busca a presença do Senhor, a gente já quer logo que tudo se resolva. Mas há um processo de Deus, é o processo de limpar o vaso. O vaso precisa ser purificado, limpo, para receber aquilo que Deus tem para nós. Porque o que Deus tem para nós é perfeito, é límpido. É tão claro quanto a água cristalina. Mas nós, cheios de pecados, cheios de impureza, cheios de incredulidade, queremos resolver no peito e na raça e no nosso tempo. Mas precisamos compreender que tudo tem o tempo certo. Você entende isso? Diga amém. Se entende isso, diga amém.
Então, quando eu olho para Mical, que de repente ela tem um comportamento estranho com o seu marido e até de deboche, quando ela diz: qual a necessidade disto? Por que você vem se alegrando, entrando pela cidade, se alegrando na presença do Senhor? Quando nós olhamos a resposta de Davi, que ele diz: olha, antes de Deus ser rei, antes de acontecer você na minha vida, eu me alegro perante o Senhor. Quando olho a história de uma mulher chamada Joquebede, que de repente tem um comportamento um pouco estranho, mas um comportamento sábio, porque ela não só depositou o filho naquelas águas, mas ela depositou em Deus a sua esperança. E aí as lutas que nós vamos passando dia após dia, as tempestades da vida que vêm assolando, parece que tudo está calmo, queridos. Parece que a briga só acontece no Senado, no Congresso Nacional, é só com a Dilma. Mas não é. A igreja está vivendo um momento de que nós chamamos de mormaço, quando nem está aquele solzão, nem está a chuva, mas está aquele calor que traz um cansaço terrível. Estamos vivendo no mormaço espiritual. Nem somos quentes, nem somos frios. Mas Deus nos desperta para estes últimos dias, dizendo que é tempo de buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Não terceirize a tua oração, viva a tua experiência com Deus. Ore palabassureri cantarabassai. Não terceirize os cuidados da tua casa. Cuide você, eu não sei como fazer. Então busque em Deus, porque Deus sabe exatamente tudo que é necessário para a tua casa. Pastor, meu filho dá trabalho, eu não sei o que fazer. Não terceirize a educação do teu filho. A escola não pode fazer aquilo que o pai e uma mãe faz. O profissional não pode fazer aquilo que o pai e uma mãe faz. Busque no Senhor exatamente aquilo que você precisa. Porque somente Deus e em Deus é que nós conquistaremos tudo aquilo que precisamos para viver uma vida vitoriosa.